Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos ao Power Morning de hoje. Entramos um pouquinho mais tarde, afinal hoje é feriado, né? Dia de Tiradentes e também tirar o atraso aí do sono, né? Botar o sono em dia, descansar um pouquinho. Mas fiz questão de entrar aqui com vocês porque a gente tem sempre aí um bom incentivo para começar bem o dia, meditando na palavra, estudando a palavra, mergulhando nas coisas do Senhor, né? Aprendendo de Deus ali através do manancial das Escrituras, como nós podemos ter uma vida melhor, uma vida mais dinâmica, uma vida mais preparada, uma vida, afinal de contas, mais focada e centrada nas coisas que são importantes e nas coisas que realmente nos edificam. Então, o incentivo fica aí. Lembrando que todo esse conteúdo nosso ele fica gravado aqui no próprio Instagram e depois também a gente coloca esse conteúdo lá no canal do YouTube do Manual da Independência. Canal esse que eu convido todos vocês a seguirem. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, sair um pouquinho do lugar. Então, galera, hoje a gente tem um assunto bem legal, bem interessante, né? O Cleiton tá dando os parabéns aí pela nova coluna lá na Gazeta do Povo. Muito obrigado. Comecei a escrever, né, para a Gazeta do Povo. Valeu pela força aí. E tivemos uma live bem legal lá no próprio canal deles ontem. Obrigado pelo apoio aí, ok? Então, pessoal, inclusive se você quiser assinar a Gazeta, né, para poder assistir ler as minhas colunas, eu vou deixar para vocês um link aqui em cima, por meio do qual aqui em cima não, né, lá na descrição do perfil, por meio do qual vocês podem assinar o jornal e terem acesso à coluna também, ok? Então vamos lá, Edgar, meu sogro, está na área também. Pessoal, ontem a gente falou sobre os animais domésticos, né, ou domesticáveis, e hoje nós vamos falar sobre os animais selváticos, né? A gente falou que o boi ontem, né, foi um exemplo de animal doméstico, e a gente falou dos animais puros e os animais impuros. Os animais puros são aqueles que têm o casco dividido e ruminam, né? Se ruminar e não tiver o casco dividido, não é puro, e se não ruminar e tiver o casco dividido, também não é. Então ontem a gente fez esse mergulho. Hoje a gente vai falar sobre os animais selváticos. E obviamente, né, quando a gente pensa em animais selváticos, um dos primeiros exemplos que vem à nossa cabeça é o próprio leão, não é verdade? O leão, ele é um animal que pode ser visto aí como um símbolo dos animais selváticos, uma vez que é ali considerado o famoso rei da selva. E na Bíblia, o próprio leão, ele tem uma simbologia muito presente, né? O leão, ele é referenciado na Bíblia ali, não só como a parte boa, né, o leão da tribo de Judá, mas ele é referenciado também na parte do mal, né, como o leão que está ao derredor rugindo, procurando a quem tragar. Então, nessa reflexão de hoje, a gente vai ver essas duas distinções, né, a maneira como esses dois leões diferentes se comportam e como é que a gente pode aprender questões importantes para as nossas vidas aqui a partir disso, ok? A gente começa aqui com uma referência a 1 Pedro 5,8. Pedro fala assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha só, isso aqui é o inimigo, gente. O inimigo está ao derredor, sempre procurando alguém para que possa devorar. Sabe aquela pessoa no seu ambiente de trabalho que está sempre procurando um erro do outro para poder ir lá no chefe e criticar? É exatamente isso. Sabe aquele funcionário que, em vez de fazer o seu próprio trabalho, ele fica só monitorando o que os outros estão fazendo? Então, é esse leão que está ao derredor, rugindo, procurando a quem possa tragar. É exatamente isso, né? Ou no ambiente da escola também, a gente está lá na escola distraído e o pessoal está esperando uma oportunidade para te empurrar, para te dar uma rasteira, né? Para jogar alguma coisa nas suas costas, colar um papelzinho nas tuas costas. É exatamente o mesmo modus operandi, que começa nessa maldade escolar e vai evoluindo para essa maldade no ambiente de trabalho. Agora, o Salmo 34:7 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, a gente tem a diferença aqui entre duas palavras, quando comparamos 1 Pedro 5,8 com Salmo 34,7.
Nós temos a distinção entre redor e derredor. É por isso que o título dessa conversa de hoje é redor versus derredor. E tem um mistério aí, tá certo? No entendimento dessa diferença, a gente pode tirar aí talvez ensinamentos que podem nos ajudar a resolver muitos dos nossos problemas do dia a dia, né? O inimigo está ali ao derredor procurando a quem tragar, e essa é uma realidade das pessoas que vivem aí sem consciência dessa realidade espiritual, né? Estão ali distraídas, estão sem atenção, sem foco, ficam completamente desprotegidas e vulneráveis aos ataques do leão que está ao derredor. Seja aquela pessoa que não tem a proteção de Deus, do anjo que acampa ao redor, seja aquela pessoa que vive uma vida distraída, né? Agora, como Sócrates falava, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, né? Uma vida que não é contemplada, que não é analisada, que não é olhada com cuidado, que não é usufruída, que não é refletida, né? Uma vida não refletida é um pouco isso. A gente não pode dar a margem, né? Ficar distraído esperando acontecer alguma coisa. Tem que se antecipar, se programar, se preparar e ter ali os dispositivos todos de segurança, ok? Bom dia a todos que estão chegando, uma honra contar com a presença de vocês. Somente aqueles que entregam o seu caminho a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, têm esse privilégio de ter o anjo de Deus acampado ao seu redor para livrá-los desses ataques desse animal selvático diabólico, esse predador diabólico, esse predador maligno, né? Por que você acha que hoje há tantas pessoas depressivas, enfermas, com problemas ali, casamentos completamente dilacerados, pessoas endividadas, né, em profundo sofrimento? E em alguma medida é por causa da própria realidade que estamos vivendo, né? Em que mundo nós imaginaríamos você ser proibido de trabalhar? É um mundo inimaginável, é um mundo distópico, é um mundo de filme de ficção, é um mundo que a gente não conseguiria ter previsto um mundo desse, mas fomos colocados nessa realidade paralela desde o ano passado. Então, em muito caso, né, muita gente está ali em condição de sofrimento porque a realidade mudou drasticamente e pegou todo mundo de surpresa. Porém, agora, por outro lado, a gente sabe que antes disso já tinha muita gente aí passando certos problemas, né? É exatamente ali, muitas das pessoas também estão passando dificuldades porque não tem nada que impeça o ataque do leão que está ao derredor. Não tem nenhuma parede de proteção, não tem nenhum sistema de proteção, não tem nenhuma cerca protegendo. E curiosamente nessa noite eu tive um sonho, né, que as pessoas estavam num determinado lugar, como se fosse numa grande palestra, e de repente entrou um leão querendo devorar todo mundo, e aí eu subi numa estrutura que tinha de madeira e fiquei escondido ali em cima, esperando o leão sair, né? Então é um pouco isso, você tem que ter um plano de ação, você tem que ter um sistema de proteção. Como é que você tem esse sistema de proteção em termos práticos, né? Na sua vida, no seu trabalho, na sua mentalidade? Você tem esse sistema de proteção tendo uma mente focada. Lembra que lá no início a gente falou, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a gente viu que a tradução pode ser na cabeça, né? Bereshit em hebraico, berosh, na cabeça. Na cabeça criou Deus os céus e a terra, ou seja, a mente cria a realidade ao nosso redor, né? Quando a gente muda a mente, a nossa realidade ao redor também muda da mesma forma. Então, a gente precisa mudar a nossa mente. Saber que o leão, esse leão que está ao derredor, ele existe. Às vezes ele se materializa na forma de pessoas que são invejosas, pessoas que são ciumentas, pessoas que são rancorosas, pessoas que são cheias de amargura. E às vezes esse ataque desse leão se manifesta com tentativas de nos tirar do foco, críticas infundadas, às vezes mentiras propriamente ditas, inventadas assim descaradamente. Então precisamos ter um sistema de proteção. Primeiro, uma mente focada, uma mente direcionada, uma mente estratégica que sabe resistir a isso que chama-se nas escrituras de as astutas ciladas do diabo. Então, primeiro passo é você ter essa mente focada. Segundo passo é você temer o Senhor. Porque a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. A Suzane falando, e quando o leão viaja atrás de você? Eu saí do Brasil para a Inglaterra e o leão veio atrás furioso, só Jesus
Meu Deus, Suzane, Deus te guarde aí, em nome de Jesus, amém? Que Ele guarde-a no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, primeiro o passo aqui espiritual, temer o Senhor. Se a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, a gente tem que ter esse temor, a gente tem que temer. Agora você me pergunta, temer o Senhor é ter medo do Senhor? Temer a Deus é ter medo de Deus? Se fosse antigamente, eu diria que não, né? Mas hoje eu acredito que temer o Senhor envolve, em certo sentido, ter medo sim. Né? Uma vez eu vi um relato de um cara que se envolveu com uma sociedade secreta, né, chamada Golden Dawn, uma sociedade secreta bem complicada, para não dizer outra coisa. E aí ele disse, né, que eles faziam exercícios para perder o medo de Deus, para se sentirem seguros para cometer pecados ali atrozes que eles iriam cometer. Então veja, se o pessoal do mal faz exercícios para perder o medo de Deus e viver a vida assim de qualquer jeito, cometendo um monte de coisa que a consciência humana, não é nem a alma humana, nem o espírito humano, a própria consciência humana já declara que é errado, mas eles fazem exercício para perder esse senso moral e esse medo de Deus. Então o medo de Deus é algo bom, porque é algo que o cara que é satanista quer perder. Então, mas o Senhor, o temor do Senhor é muito mais do que isso. O Salmo 34:7, no Salmo 34:7, né, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. A palavra hebraica é Yaré. Yaré significa, né, tem um significado muito interessante. Através de várias palavras derivadas a gente entende o significado dessa palavra. E ela tem relação com pelo menos umas 4 palavras interessantes. Primeira relação com a palavra Yará. Yará significa apontar com o dedo o caminho que se deve andar e viver. Olha que interessante. Essa palavra Yará é traduzida na Bíblia como encaminhar, como ensinar, como mostrar, como lançar, como mestre. Yará. Olha que interessante, né? O que significa então o temor? O temor é quando você teme o erro e você ama cumprir, andar no caminho de Deus, né? E Yará significa ter o temor de Deus, mas no sentido de você ter alguém mostrando o caminho para você. Você tem temor a esse líder, né? Você respeita esse líder, você sabe que ele pode apontar o dedo, com o seu dedo, o caminho que se deve andar. Por isso ele ensina, ele mostra, né? É o mestre. Então, essa reverência, esse respeito ao mestre é um dos caminhos para nós não sermos devorados pelo leão que está ao derredor. E é claro que por isso que traz outra palavra, que é Yará, tem a ver com Moré. Moré, ao mesmo tempo que significa professor, significa também lançar uma flecha, traduzido como arqueiro, como mestre ou como professor. Veja que na Bíblia a palavra professor é a mesma palavra para arqueiro. Por quê? O arqueiro, ele com a sua flecha, ele lança uma seta num determinado caminho, ou seja, ele mostra o caminho no qual se deve andar. Isso é o professor, e a palavra professor está diretamente relacionada com a ideia de arqueiro, com a ideia de apontar o caminho que se deve andar e com a ideia de ter honra, respeito e temor. E eu pergunto, quem é o seu mestre? Quem é o seu professor? De quem você absorve os conselhos tão importantes que você precisa? Você extrai esse conhecimento prático para conduzir a sua vida de onde? Essa aqui é a pergunta que eu faço para vocês nessa manhã. Será que Cristo tem sido o seu professor ou você tem andado segundo o conselho de ímpios, se detido no caminho dos pecadores e se assentado na roda dos escarnecedores? Essa aqui é a pergunta. Você tem jogado o seu tempo fora ouvindo bobeira, coisa que não edifica, gastando o seu dia aí com coisas que não tem acréscimo nenhum para o seu dia a dia, ou você tem recebido conselhos do alto, recebido conselhos de paz, de vida, de prosperidade, de uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade desbravadora? De onde você tem retirado seus conselhos? Quais setas você tem seguido? Qual é o seu GPS moral que tem indicado a você o caminho que se deve andar? Se você tem como esse mestre que aponta o caminho o próprio Senhor e você tem esse temor dele, de honrá-lo e respeitá-lo nos seus ensinamentos, você vai ter ali como bônus o leão o leão do Senhor ali, o leão de Deus acampado ao seu redor. Amém? Então, essa que é a grande estratégia.
Além disso, a palavra yaré, que é medo, também se relaciona a yoré, em hebraico, que significa a chuva, né? Porque a chuva cai em linha reta, então tem essa ideia de retidão. Ou seja, quando você anda em retidão, chuvas de bênçãos caem sobre a sua vida. Quando você anda reto, quando você tem uma vida correta, a chuva do refrigério cai sobre a sua vida, a chuva da provisão cai sobre a sua vida, a sua plantação ela é hidratada pela chuva temporã, pela chuva serôdia, a sua plantação, né, a sua vida está sempre próspera, está sempre cheia da chuva ali, ou seja, está sempre alimentada, está sempre nutrida, está sempre hidratada para que você tenha uma vida ali próspera, né? Os seus negócios fluem, o seu casamento flui, a sua vida sentimental flui, você está ali como uma árvore plantada junto a rio de águas, que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, que tudo que fizer prosperará. Esse é o yoré. Além disso, tem também, olha só, né? Pelo som você já vai identificando, né? Yará é o medo, né? Moré é o professor. Yoré é a chuva que cai em linha reta. Torá é só você botar um T antes. Torá significa o quê? A lei, seguir a lei, o caminho que se deve seguir na vida. Torá, eu sempre digo para vocês, Torá é uma seta que aponta o caminho que se deve andar, né? Ela mostra o caminho. A Torá é a lei no sentido de ela fala assim, ó, esse é o caminho. Quem andar por aqui vai ter os benefícios. Quem não andar fica sujeito a esse leão que está ao derredor. Agora, uma coisa interessante, a Torá ela aponta o caminho que se deve andar. Mas para você andar no caminho, você precisa de um empurrão, de um combustível, que é o vento do Espírito que te empurra e o fogo do Espírito que te dá essa combustão. Entenderam? Uma coisa é, como dizia o Morpheus no filme Matrix, né, o Matrix 1, uma coisa, Neo, é conhecer o caminho, outra coisa é andar no caminho. E eu não posso andar no caminho para você, você tem que andar no seu caminho. Então, muita gente conhece o caminho, mas não anda no caminho. Essa é a mesma diferença que a gente estava trazendo ontem, com a questão dos animais que ruminam, mas que não têm o casco dividido. O que significa isso? Eles mastigam na palavra, eles meditam na palavra, eles estudam a palavra, mas eles não andam no caminho. Entenderam? Então essa que é a diferença. Uma coisa é conhecer o caminho, ou seja, saber qual é ter um GPS, né? Ter a Torá, ter o mapa. Outra coisa é você andar nesse caminho. Tem gente que não conhece, que conhece, mas não anda, né? Agora, o ideal é quando a gente conhece e anda, empurrados pelo Espírito de Deus, que é aquela força que nos conduz no caminho, e também pelo combustível do Espírito de Deus, que é o fogo que nos dá essa combustão e esse poder de propulsão. Ok? Agora, se você conhece e segue as leis de Deus, o anjo do Senhor começa a acampar ao seu redor. É automático, né? Agora, mas a Bíblia optou por comparar o comportamento do inimigo com o leão que procura sua presa, né? Se a Bíblia fez isso, nós podemos aprender muitas coisas importantes quando entendemos o modo como os leões atacam as suas presas. Se a Bíblia compara os ataques do inimigo com um leão procurando ali uma presa, se a gente estuda como o leão faz isso, como ele caça as suas presas, a gente vai ter, claro, insights muito profundos sobre o que Deus entende sobre essa questão dessa dinâmica desses ataques espirituais. Ou seja, você tem que ser um especialista em etologia para poder resistir a essas astutas ciladas do inimigo. Etologia é a ciência lá que estuda o comportamento animal. Ethos, em grego, significa costume, da origem ética, né, que são os bons costumes, e kakoete são os maus costumes, né? Kakos em grego é ruim, é mal, é quebrado. Kakos, ethos, cacoete, um mau costume, ethos, um bom costume, etologia, o estudo do costume ou dos comportamentos animais. O leão, vamos estudar como é que é o comportamento do leão para a gente entender essa dinâmica do ataque do inimigo. O leão é o único felino que vive em bandos. O que isso significa? A gente lembra da Bíblia a ideia de legião, né? Legiões, né? Os demônios que andam em bando, andam em conjunto. Então a gente tem que ficar atentos, né? Porque esse grupo é aquele grupo da covardia, né? Aquele grupo que a gente estuda, né, a herd mentality, né, mentalidade de rebanho, ou mentalidade ali de turba,
né? O que é a mentalidade turba? A mentalidade turba faz com que a pessoa, que às vezes é pacata, que é pacífica, ela se torne uma pessoa ali agressiva, induzida pela mentalidade coletiva desse grupo. Basta você ver, né, jogos de futebol quando tem as brigas das torcidas. O que acontece? A pessoa está ali naquele grupo, ela se sente encorajada, às vezes, a engajar o outro ali numa altercação física, né? Então isso é a mentalidade do grupo. E essa mentalidade é sempre muito covarde também, né? Vários indo para cima de um, né? Um grupo contra um sozinho. Mas quando o leão do Senhor está acampado ao nosso redor, a gente tem proteção contra essa turba de mentiras, contra essa turba de demônios, contra essa turba aí de ataques, ok? E Deus coloca essa proteção sobre todos nós em nome de Jesus. Agora, o grupo, né, esse bando dos leões, ele é constituído por um macho dominante, só tem um macho dominante, que é aquele que coordena e comanda o grupo, e várias fêmeas, né? Então, a gente no mundo espiritual, a gente vê Jesus falando que para invadir uma casa, né, o assaltante para invadir uma casa, primeiro ele tem que amarrar o homem forte da casa. Então, o que significa isso, né? O grupo é constituído por um líder, por um homem forte e por várias fêmeas ali, né? Uma turba, né, de outros atacantes que seguem essas ordens desse homem forte. A gente vê muito isso no livro Ponerologia, né, que trata da maldade, né? Poneros em grego é a maldade, e a gente vê que esses grupos eles são comandados por um cara que tem uma psicopatia, né? O psicopata não é o cara que é aquele louco totalmente desregrado. Não, o cara frio e calculista. A doença mental dele é que ele não tem sentimentos, né? Ele vê o sofrimento alheio e ele não sente compaixão. Ele vê o sofrimento alheio, ele entende que o outro está sofrendo, mas ele não se compadece. E geralmente esses grupos eles são comandados por um líder que tem ali traços de psicopatia, que comanda uma turba de histéricos. Foi isso que o Andrew Lobachevsky concluiu nesse livro. Cadê o livro? Tá aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tá meio agarrado aqui, peraí. Toma cuidado para não cair nenhum livro pesado na minha cabeça. É esse aqui, ó. Ponerologia, né? O Psicopatas no Poder, do psiquiatra polonês Andrew Lobachevsky. Então aqui ele conclui isso, que muitos desses grupos, né? A gente vê isso na política, a gente vê isso na escola, a gente vê isso no trabalho. O que acontece? Tem um líder maligno, frio e calculista que não sente nenhuma compaixão com relação ao sofrimento alheio, e ele lidera, às vezes que intuitivamente, né? Às vezes não tem assim, eu tenho a carteirinha do grupo do líder maligno tal. Não, ele lidera de forma tácita, implícita ou subjetiva ou subliminar, ele lidera as outras pessoas que são histéricas, né? Ele, como frio e calculista, fala, olha, aquela pessoa ali é um péssimo funcionário, precisamos tirar esse cara daqui, que esse cara está nos atrapalhando. Aí a turba dos leões do mal, eles entram num surto psicótico de que realmente aquele funcionário ele precisa ser eliminado, eles começam a sabotar o cara, começam a botar um monte ali de ciladas e arapucas em cima do cara. É exatamente isso que acontece. Um líder frio e calculista que lidera uma turba aí de histéricos, né? É sempre isso. Então, temos que ficar muito atentos, né? O Asmar está falando que a imagem está ao contrário, né? Infelizmente aqui nessa estrutura ficou ao contrário. O nome do livro é Ponerologia, Psicopatas no Poder, do psiquiatra polonês Andrew Lobachevsky. O livro é da editora Vide Editorial, a editora por meio da qual publiquei o meu livro também, Manual de Sobrevivência do Conservador no século XXI. Já que a gente está falando de sobrevivência, né? Tem tudo a ver, sem falar que a segunda impressão do meu livro também está se esgotando, tá? Manual de Sobrevivência do Conservador no século XXI. Esses dois livros vocês acessam com na minha livraria, tá? Que é a livraria daniellopes.com.br. A Leca aí, Leca Souza, né? Super, sempre fico encantado com sua estante de livros, fico procurando um novo livro para comprar. Valeu, Leca, obrigado. Depois eu coloco listas aí para vocês, né? A gente
a gente tem nos meus vídeos no YouTube, eu sempre coloco uma lista de livros sugeridos. Ali tem uma listinha, ok? Valeu, gente. Então, olha só. A Suzane aí dando parabéns pelo aniversário de casamento. Exatamente, né? Hoje é aniversário de casamento. Inclusive, né? Me atrasei um pouquinho porque tive que dar um pouquinho de atenção para a esposa hoje de manhã, né? Então, dei uma atenção para ela e depois vim aqui conversar com vocês. Aproveito para mandar os parabéns para a esposa por esses, deixa eu ver aqui, 2005, né? Caramba, 16 anos, né? 16 anos de casamento. Eu falei ontem, né? Mas eu tenho hora que fazer conta assim, de cabeça em cima da hora é difícil. A Flávia tá perguntando quando vai ter a live do casal. Então, a gente vai organizar essa live do casal. Vou até arrumar aqui o estúdio, né? Que a gente já tem aqui um equipamento já legal para conseguir fazer isso. 2 microfones, vai ficar bem legal. Então é isso, tá? Ela tá na área aí, a minha esposa Babi Lopes, colocando aí 16 anos, né? 16 anos casados e 1998, né? 8, 9, 10, 23 anos juntos, né? Então 23 anos juntos, 16 anos de casados. 2 filhos, né? Muitas histórias boas, muitas vitórias, superações, problemas, graças a Deus, né? Valeu! Então, teve alguém que falou, Priscila, né? Esse tempo de PowerPoint está me lembrando os tempos mergulhando na palavra de Niterói. Glória a Deus, foi uma fase muito boa, né? Fase essa, inclusive, que eu nunca perco tempo, né, pessoal? Eu tô sempre programando alguma coisa, né? Daquelas aulas que eu dei lá no Mergulhando, surgiu esse livro, que é o meu livro Davi, o Homem Projetado por Deus, tá? Então, eu estou sempre tentando escrever um livro. Eu sou bibliófilo, eu sou amante aficionado por livros, né? Então, o que vocês acham que nós estamos fazendo aqui todo dia de manhã? Eu estou conversando com vocês, mas eu estou aqui, é um segredinho, tentando criar um novo livro chamado Power Morning, ok? Então, quem sabe no futuro próximo, conto com a oração de vocês para isso sair do papel, no futuro próximo a gente tenha o anúncio da publicação do livro Power Morning, né? Com todos esses estudos aí, Power Morning volume 1, né? Tudo foi criado pela mente, né? Mude a sua mente, mude o seu mundo. Pode ser algo nesse sentido, ok? Então vamos lá. O leão, além disso, ele tem hábitos noturnos. O que significa? Ele vem na calada da noite, ele vem quando ninguém está prestando atenção, ele vem quando o pessoal está distraído, ele vem quando as pessoas estão com sono, querendo dormir, ele vem quando está todo mundo assim, sem poder enxergar bem o que está acontecendo. Ou seja, ele aproveita a escuridão, ele aproveita a sombra, ele aproveita ali um momento favorável, ele não fica gastando energia e se expondo, ele vem sorrateiro, ele vem quando ninguém está percebendo. E é daí a importância que a Bíblia fala, vigiai e orai incessantemente, ok? E aí a gente vê na dinâmica, como é que é a dinâmica da caça nos leões, né? As fêmeas, elas caçam e os machos cuidam do território, né? Vejam que interessante, as fêmeas caçam, né? Geralmente isso para o homem é um problema, né? A questão dos pecados de natureza libidinosa ou sexuais, né? Então ali no mundo espiritual a gente tem as pombagiras, né? Que estão ali tentando seduzir, e no lado do leão que está ao derredor tem a batalha espiritual territorial, né? Tem o território que ele comanda, né? E às vezes você entra no território do inimigo, tem que estar atento e acompanhado dos anjos, né, que acampam ao nosso redor. A Malu falando que Bárbara é o nome da neta que mora com ela, que benção, glória a Deus. Obrigado aí, Fábio, dando parabéns pelo casal. E aí os filhotes, eles acompanham o bando até 2 anos de idade, né? Depois eles saem e tentam dominar outros bandos. Para isso, né, eles terão que entrar em combate com o macho-chefe. Ou seja, tem uma guerra interna ali do mal, né? O mal sempre tem as suas guerras internas também, disputando territórios e por aí vai. E o que é interessante nessa dinâmica, né, é que a juba do leão, ela tem uma função muito curiosa. A juba do leão, ela faz com que o leão pareça maior do que ele realmente é, né? Se você tira a juba do leão, ele não parece tão amedrontador. A juba faz ele ficar muito grande.
E isso faz com que, olhando a outra presa, né, que está olhando para ele, um outro animal, fique com medo dele e receio de atacá-lo e tenha a impressão que ele é mais forte do que ele realmente é. E geralmente é isso que acontece, né? O inimigo, seja um inimigo espiritual ou uma afronta ali no ambiente de trabalho, uma afronta no dia a dia, o inimigo sempre chega tentando se colocar como maior do que ele é, né? Ele se porta de uma maneira assim, fazendo parecer maior do que ele é. É mais ou menos o urso, né? O urso, quando quer brigar, ele vai amedrontar, ele fica em pé, porque ficando em pé ele atinge ali quase 3 metros de altura e fica uma imagem assim amedrontadora, né? Mas ele não vai conseguir ficar em pé o tempo todo. Então esses espíritos ou essas pessoas que são teleguiadas e governadas por esses espíritos, elas sempre fazem isso. Atacam na noite, atacam em bando e fazem-se parecer maiores do que realmente são. O Kaique falando, né, esses espíritos agem por maldição hereditária ou por si só, saber seu ponto de fraqueza. As duas coisas, né? Às vezes são espíritos hereditários ali, você vê que tem família que tem uma pessoa que tem um problema com o alcoolismo. Aí essa pessoa morre, o problema passa para o outro. Aí o outro morre, passa para o outro e assim por diante. Parece que o espírito desse tipo de problema vai pulando de pessoa em pessoa depois que termina o serviço. É um negócio bem impressionante de se perceber, né? Então depende, às vezes é por questão hereditária, às vezes não, tá certo? Então, da mesma forma que os leões com a sua juba fazem parecer que são maiores do que realmente são, os demônios também fazem as pessoas acharem que são mais poderosos do que realmente são, porque Deus é muito mais poderoso do que isso, ok? E eles também utilizam a estratégia ali de ficar amedrontando, né? Eles ficam lançando palavras amedrontadoras. É só você ver, né, o rugido do leão. O rugido do leão ele pode atingir até 8 quilômetros de distância, tá certo? O rugido do leão pode atingir 8 quilômetros de distância. A Cláudia está perguntando se problemas ali de o cara que é aficionado por questões ali de nudez e tal, se pode ser hereditária. Pode ser hereditária sim. A Vilma está falando, meu esposo está gostando muito de ouvir o Senhor. Glória a Deus, amém. Essa questão, Cláudia, pode ser hereditária sim. Não necessariamente, a maioria das vezes eu creio que nem seja, mas pode ter uma questão hereditária. Tem que ficar atento com relação a isso. Então o rugido do leão ele pode atingir até 8 km, ou seja, antes de atacar esses inimigos, eles amedrontam, né? Eles fazem uma operação psicológica. Eles, antes de entrar no combate propriamente dito, eles tentam detonar o psicológico da pessoa, fazendo com que ela já assuma uma postura derrotista. Já era, agora acabou, agora não tem mais jeito, agora não tem mais solução, agora já foi, agora a derrota é certa. Todas essas palavras têm que ser repreendidas em nome de Jesus. A gente tem que ficar muito atento com relação a isso, como é que os inimigos eles soltam ali pimentinhas, e essas pimentinhas têm a função, é uma operação psicológica, é algo que é feito sistematicamente no meio militar, né? Existem técnicas de operação psicológica para você dissuadir o seu inimigo da briga e ele não vê a sua própria força e ele já entrar na briga achando que vai ser derrotado, tá certo? Então, a Karina aí, obrigado Karina pela presença, falando que está lá em Barcelona e tal, fico honrado aí com a sua audiência, valeu pelo apoio de todos aí que acompanham. Então a gente tem que ficar atento com isso, o inimigo sempre tenta amedrontar e ao amedrontar ele tenta fazer-se parecer maior do que realmente é. Temos que ficar bem de olho nesse detalhe, tá certo? Agora, se você está com esse tipo de medo, se você recebeu algum tipo de palavra nesse sentido, eu nesse momento peço a Deus, em nome de Jesus, que tire esse medo do seu coração e mostre para você que muito maior do que o inimigo é o nosso Senhor que nos protege e que está acampado ao redor daqueles que o temem e os livram. Amém? Lembre-se que existe um leão maligno que fica rugindo, tentando tirar a nossa convicção, tentando tirar a nossa coragem, mas tem um leão muito maior que é aquele que nos guarda, nos livra e nos protege debaixo da sombra do Onipotente e no esconderijo do Altíssimo. Amém, queridos? Fiquem ligados com relação a isso. Pessoas amedrontadas serão libertas hoje em nome de Jesus. Agora, tem uma estratégia muito interessante aqui também. Como os leões têm uma imunidade fraca, eles evitam se machucar, tá certo? Por isso, preste muita atenção, por isso os leões
não atacam os animais mais fortes, mas os vulneráveis. Eles atacam os animais, às vezes, que estão mais velhos, não conseguem correr tanto, e atacam os filhotes e atacam também os enfermos. Eles vão em cima daqueles que estão mais vulneráveis. É por isso que a gente tem que tentar se manter firme sempre, evitar qualquer tipo de vulnerabilidade. Aí você fala assim, Daniel, mas tem vulnerabilidade que não tem como evitar. Obviamente, mas tem outras que são plenamente evitáveis e são essas que às vezes acabam nos colocando numa situação ruim. Por exemplo, alguma pessoa falou alguma coisa negativa para você. Isso fez gerar no seu coração uma tristeza, uma raiz de amargura. O que isso acontece? Isso torna você vulnerável. Aquela dinâmica espiritual que você estava, de convicção, de confiança, de fé, de determinação, de ousadia, aquela convicção, aquela postura de soldado de Cristo que você estava, ela sai de cena e entra uma postura de indignação, de revolta, de raiva, de ciúme. E isso te coloca numa posição ali vulnerável, frágil. Então é exatamente assim que o inimigo age, né? A Rimena falando que tem que fechar as brechas, né? O pessoal falando a Tônia Cardoso faz total sentido. É exatamente assim como eles fazem. O inimigo, ele não pode atacar uma pessoa que está centrada, que está forte, que está convicta. Ele precisa primeiro enfraquecer a pessoa para depois atacar. Como é que ele enfraquece? Soltando amedrontando através de palavras, ou então tocando em alguma coisa ao redor da pessoa que ela valoriza muito. Vamos supor que tem um cara que é aficionado pelo próprio carro. Aí o inimigo arruma um jeito do cara bater com o carro. Aí aquilo ali gera nele uma revolta, gera nele uma angústia, gera nele uma tristeza. E aquele cara que estava centrado em Deus, que estava focado, ele perdeu esse foco e começa a entrar numa noite. E nessa noite espiritual é a hora que o inimigo ataca. Ele começa a ficar vulnerável, um pouco fraco, ali, um pouco cansado, um pouco angustiado. É nessa hora que o inimigo vai esperar para atacar. Ele espera a pessoa se enfraquecer para atacar. Ele não ataca quem está forte. Por isso tem que tomar muito cuidado com a mente. Colocar o capacete da salvação para proteger a nossa mente, nossos pensamentos dos dardos inflamados do maligno, porque ele solta o rugido do leão, que atinge até 8 km tentando amedrontar, depois ele joga palavras contrárias na mente, e se você absorve aquilo, você perde a sua postura de fé e ousadia, determinação e foco, e se torna vulnerável a esse tipo de ataque. Então não deixe esse tipo de operação psicológica penetrar nos seus pensamentos e te influenciar, tá certo? E aí, a maneira como as presas se protegem é andar em manadas, né? Como é que as zebras se protegem dos leões que estão lá tentando atacá-las? Andando em grupo, né? Porque andando em grupo elas têm um número maior para se proteger. Então, um dos segredos espirituais aqui para vocês, para nós hoje, é que a unidade traz também proteção, ok? O cavaleiro solitário de Deus, ele não é um negócio bíblico, porque a Bíblia fala quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, né? Em hebraico, rinematov, né? Quão bom é, rinematov manaim, quão bom e agradável é, shevetahim gam yahad, né? Que os irmãos vivam ali em unidade, tá certo? Então é um pouco essa dinâmica aí que está acontecendo aí. Um abraço aí pro Eduardo que está na área aí, valeu pela força aí acompanhando a nossa live aí. Então é exatamente assim que acontece, andar em unidade. E aí qual é a estratégia que esse pessoal usa? Dividir para enfraquecer e enfraquecer para dominar. O que significa isso? Dividir para enfraquecer e enfraquecer para dominar. Eles sabem que a unidade traz força, a unidade traz proteção e a unidade traz convicção, traz firmeza. Então, o que eles precisam fazer? Assim como o leão ele procura quem está fragilizado para atacar, ele não vai atacar quem está forte, assim também eles precisam primeiro dividir para poder enfraquecer e enfraquecendo, aí eles tentam dominar, tá certo? Então, o antídoto para essa estratégia do dividir para enfraquecer, né? No Império Romano eles chamavam de divide et impera, né? Dividir para governar. A estratégia contra o dividir para enfraquecer e enfraquecer para dominar, a estratégia é unir para fortalecer e fortalecer para conquistar, tá certo? Então, a gente pode olhar em geral, todo elemento que traz divisão no grupo é um elemento diabólico.
Diabólico no sentido mais amplo, não só espiritual. Diabólico no sentido de força de divisão. O que significa diabolos em grego? Significa dia, que é através de, e balos, né, que é através de. Dia pode ser através de ou contra, né? Balos é jogar. Então o que é diabo, né? Diabolos significa aquele que joga contra. Quem quer que joga contra? Vamos imaginar um jogo, uma partida de futebol. Você tem o seu time e o time que joga contra é o time adversário. É por isso que diabo significa adversário. Então, o adversário, ele sempre joga contra. Ele sempre joga para trazer a divisão. Ele está sempre tentando dividir. Ele está sempre tentando trazer discórdia entre o grupo, né? Entre os grupos. Aquele grupo que ele quer atacar, causar discórdia, abrir caminho, né? Dividir, trazer ali dissensão, trazer entre o grupo que está firme, trazer discórdia interna. Isso é estratégia militar clássica, né? Você vê isso no Sun Tzu, na arte da guerra, você vê isso nos manuais de operações psicológicas, né? Então, a gente vê que é exatamente esse modus operandi do inimigo. O inimigo em todos os sentidos. Esse inimigo pode ser um colega de trabalho que está querendo tirar você do seu foco, fica falando um monte de bobagem na tua cabeça, tentando te atormentar. Isso pode ser alguém na sua própria família, às vezes, que tem inveja de você e quer te tirar de cena. Isso pode ser no seu ambiente das amizades. Às vezes tem um amigo ali que tem ciúme, quer te tirar do ambiente, em todos os ambientes. E também, é claro, no ambiente da dinâmica do mundo espiritual, né? Da guerra espiritual, na dinâmica propriamente dita, entre Deus e o diabo, entre os filhos de Deus e os filhos das trevas, como a gente já tratou aqui. Então, uma maneira maravilhosa que a gente pode fazer para se proteger é andar em manada, andar em grupo. E quanto mais o grupo está fortalecido, mais protegido ele está. Quantas vezes a gente vê em Discovery Channel da vida um leão atacando ali o leão atacando o grupo, né? Um leão, algumas leoas atacando zebras, né? As zebras vêm e começam a dar coice no leão, arrebenta com o leão. O leão acaba desistindo, porque o leão ele não quer se machucar também. Quando o leão se fere e ele se machuca, ele tem uma dificuldade de se curar. A regeneração do leão não é tão rápida, por isso o leão ele evita se cortar, ele evita se machucar, porque além da ferida ela demorar às vezes a cicatrizar, se ele pega uma infecção ele está roubado, porque ele não tem um sistema imunológico muito forte. Então ele calcula muito bem o momento em que ele pode entrar ali para fazer esse tipo de ataque. Ele calcula muito bem uma situação de custo-benefício, né? O inimigo está sempre calculando custo-benefício para poder atacar de forma que ele não saia dali no prejuízo. Foi mais ou menos o que aconteceu quando Balaque tentou contratar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Por que Balaque não atacou diretamente o povo de Deus? Porque ele sabia que aquele povo estava em comunhão com Deus e eles estavam protegidos na sombra do Onipotente e no esconderijo do Altíssimo. Então, ele sabia que fisicamente ele não conseguiria atacar o povo de Deus, né? E aí, o que ele pensou? Eu preciso amaldiçoá-los espiritualmente para eles perderem a proteção de Deus. Quando eles perderem essa proteção, a gente ataca. Essa foi a ideia. Então, o que aconteceu? Deixa eu dar um print aqui, a galera falando que quer... Será que eu consigo dar o print? Estou com medo de dar o print aqui. Vou pedir para minha esposa dar o print aqui do pessoal falando que quer o livro do Power Morning, tá bom? Depois ela dá o print aqui, eu estou com medo de apertar errado o botão e a gente cair a live, tá certo? A Leca falando que compra também e tal. Então, eu quero... Façam isso, porque com esse print aqui, todo mundo que quiser o livro, né? Fala aí, eu quero o livro, eu compro, porque aí a gente vai dar o print e eu vou falar com as editoras. A galera tá querendo, vamos fazer o livro, ok? Então, obrigado aí. Então, pessoal, presta atenção porque essa história de Balaque e Balaão é muito categórica, né? É muito edificante. Obrigado aí, Vini, botou hashtag livro novo, valeu pela força. Presta atenção. Quando Balaão chegou para amaldiçoar o povo de Deus, se você olha com calma, você vai ver o seguinte, tá certo? Eu não me lembro se minha esposa tá online ainda, mas vou pedir para ela dar esse print aí com a galera falando que compra o livro, né? Que quer o livro. Então, olha que interessante isso. A Bíblia diz que quando ele chegou em cima do monte, né, o Balaão que veio amaldiçoar o povo, para tirar a proteção de Deus para eles poderem atacar, quando ele foi amaldiçoar o povo, ele viu o povo de Deus acampado lá de cima da colina, ele viu lá embaixo no vale o povo de Deus acampado. E ele viu a beleza
do arraial do povo de Deus. Ele viu ali essa beleza. Minha esposa falou que está na área, então me ajuda com esse print aí para a gente passar para as editoras depois. Então, olha só, a gente vê que o Balaão, quando ele olhou para o povo de Deus, ele viu a unidade. Deus deu toda a estrutura de organização até do arraial do povo de Deus, de como eles deveriam se organizar, cada tribo organizada de um jeito. Eles se organizavam numa estrutura muito certinha, cada tribo com cada família ali, era tudo geometricamente perfeito e tudo bem protegido. Eles tinham uma parede de proteção em volta, né? As famílias mais fortes ficavam em volta, os mais vulneráveis no centro. Quando ele olhou aquela unidade do grupo, ele pensou, não consigo, não tem como atacar esse grupo. E aí, em vez de ele amaldiçoar, ele abençoou. Ele falou, isso aqui é abençoado, não tem como atacar isso, Deus está com eles e tal. E aí o Balaque falou, peraí, cara, eu te contratei para você amaldiçoar o povo. Eu não te contratei para você abençoar o povo. Ele falou, mas eu não consigo, é Deus que veio aqui e mandou falar isso tudo. Mas aí, essa é a história de Balaão que a gente conhece, né? O jumentinho de Balaão falando com ele, né? Aquela história curiosa do jumentinho falando. É isso que a gente escuta, mas se você continua lendo essa história, você vai ver que depois o que aconteceu? Os povos inimigos mandaram mulheres para seduzir o povo de Deus. E aí o povo de Deus caiu nessa tentação das leoas e começaram a se misturar com essas mulheres ali enviadas pelo inimigo. Isso fez com que a proteção de Deus saísse, porque eles saíram do caminho da santidade. Eles deixaram o caminho do Senhor ali, da santidade, da correção. Então a nuvem de proteção de Deus, ela sai de cima. E aí o que acontece? Na mesma hora surge ali uma crise sanitária, surge um problema de saúde, eles começam a ser assolados por uma enfermidade. E essa enfermidade só foi restaurada quando eles voltaram ao caminho de Deus. Ou seja, vejam como é que é a dinâmica do inimigo. Quando o povo de Deus está unido, eles não conseguem nem chegar perto. Então eles tentam tirar o povo de Deus ali da unidade, semeando discórdia, e eles tentam tirar a proteção de Deus, semeando ali tentações, fazendo com que o povo saia da trilha da santidade e comece a trilhar o caminho do pecado. É por isso que muitas vezes a estrutura que estava toda bonitinha ali, funcionando perfeitamente, ela sucumbe e ela entra em colapso, tá certo? Então, pessoal, a maneira que as presas usam para se proteger é andar em manadas, porque a unidade traz proteção. E no reino de Deus não existe cavaleiro solitário, tá certo? Reino de Deus é unidade, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Aí você fala, mas João Batista ele ficava sozinho no deserto. Sozinho nada, as multidões iam até ele para receberem dele a palavra e receberem o batismo, tá certo? Ele era a voz que clama no deserto, mas as multidões iam até ele. Ele estava em total sintonia, preparando o caminho para a vinda de Cristo. Ou seja, quando os leões então atacam ali uma manada de zebras, né, as leoas têm uma estratégia muito bem organizada. Isso é interessante, eu esqueci desse detalhe, preste atenção nisso. Quando as leoas atacam um grupo unido de zebras, por exemplo, elas levam em consideração muitas variáveis. Por que levam em consideração muitas variáveis, né? Vejam que a palavra de Deus diz que os filhos das trevas eles são mais prudentes do que os filhos da luz. E o cristão, quando ele vai caçar, ou seja, o cristão quando vai caçar, na verdade vai pescar, né? Jesus falou que nós somos pescadores de homens e mulheres. Então o cristão quando vai pescar, eles saem às vezes aleatoriamente, sem estratégia, sem planejamento, né? Às vezes o povo de Deus não se organiza muito bem, faz as coisas assim meio sem planejamento. Já as trevas são super organizadas, tá? As leoas, o que elas fazem? Elas fazem com que a manada de zebras fique encurralada, né? Elas vão cercando ali de forma que eles se sintam encurralados e comecem a ficar com medo. E esse medo faz eles perderem o foco, a organização. Então eles tentam encurralar, tentam fazer a pessoa ficar sem perspectiva e aí a estratégia que havia, ela vai por água abaixo, eles ficam meio sem rumo. E quem sabe você está se sentindo encurralado hoje, né? Mas eu peço a Deus em nome de Jesus que Ele te dê essa estratégia, te livre desse mal, te mostrando que tem um Deus muito maior do que esses leões aí que ficam tentando cercar e atormentar. Todas as leoas, olha que interessante, quando as leoas vão atacar, todas elas se dispõem a favor do vento, de modo que as presas
sintam o cheiro forte do inimigo e fujam para o outro lado. Olha só que interessante, pessoal. Na hora que as leoas vão atacar, elas analisam qual é a direção do vento. Você acha que o leão ele estudou, ele fez uma faculdade, né, para entender isso? Ou é uma coisa que Deus colocou ali? É claro que é uma coisa divina, tá meio na cara. Como é que uma leoa que não sabe escrever uma frase ou construir uma frase, falar uma frase, como é que ela tem esse entendimento, esse discernimento? É uma coisa realmente completamente sobrenatural, não é verdade? Então, o que elas fazem para a estratégia de ataque? Todas elas ficam a favor do vento. A favor do vento para que o vento passando por elas chegue. Imagina, tem um monte de zebra felizinha. De repente vem um cheiro muito forte de leoas. As zebras fazem o quê? Correm para o outro lado, né? As zebras não falam, cheiro de leoa, vou lá ver o que é. Não, vocês vejam como é que funciona o instinto animal que está codificado ali no seu comportamento. As leoas propositalmente se declaram, ou seja, mostram a sua presença. Olha só, as leoas propositalmente mostram a sua presença, ficando a favor do vento, fazendo de propósito com que as zebras fujam para um lado. Só que exatamente nesse lado para onde elas estão fugindo, ficou uma única leoa, tá certo? Todas as leoas, menos uma, ficam a favor do vento. A outra fica contrariamente ao vento. Então, para quê? Para que essa leoa que fica contrariamente ao vento consiga montar a emboscada. Então, eles sempre estão induzindo você ao erro. No ambiente de trabalho isso é muito comum. O cara chega e, o patrão pediu para fazer isso. Aí o patrão não pediu nada, mentira. Aí você faz, aí ele vai lá no patrão e fala, olha só o que ele fez, ó. Aí o patrão realmente, esse funcionário é muito ruim. Só que você fez aquilo porque o cara te induziu ao erro. É exatamente isso, eles criam uma situação para que você caia ali nessa arapuca. Mas Deus é aquele que nos livra das ciladas, amém? Deus é aquele que nos livra das arapucas. Deus nos livra desses planos malignos. A Bíblia diz que o inimigo vem por um caminho, mas ele volta por 7 caminhos. Amém, queridos? Todo inimigo que veio sobre a sua vida nesses últimos tempos, nesses dias, que ele veio por um caminho, mas ele vai sair correndo, desbaratado por 7 caminhos agora pelo poder da palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus, profetize isso. Eu resisto ao diabo, fuja, como a palavra diz, eu te repreendo em nome de Jesus, seja lançado no abismo onde o Senhor te determinar, saia em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus, volte por 7 caminhos, que os anjos do Senhor venham com a sua espada poderosa e desbarate toda a estratégia do maligno em nome de Jesus. Tá certo? O ataque da leoa tem que ser rápido e próximo, né? Porque as presas geralmente têm mais resistência para correr longa distância do que a leoa. Então, a zebra, por exemplo, ela consegue ficar correndo um tempão. O leão não, o leão cansa. Então ele tem que ser um negócio rápido, né? Eles fazem ali tem que ser uma estratégia tudo muito rápida. Mas o que a palavra ensina? Resistir ao diabo, ao adversário, e ele fugirá de vós. Quando nós resistimos, eles cansam. Se a gente sair correndo, eles têm uma hora que eles não conseguem correr mais, ele cansa. Né? A gente sai correndo, repreendendo, falando, não quero, sai fora em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus. A Bíblia diz, a palavra de Deus nos ensina, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Então você fala, eu te expulso em nome de Jesus, sai em nome de Jesus e tal. Você joga as palavras em cima, você resiste, chega uma hora que o anjo fala, sai fora. Ele não quer, então sai daqui. Então, o que acontece? O inimigo cansa. Quando você tem vigor, o inimigo acaba cansando, porque nós com Cristo conseguimos correr mais do que os cavalos, amém? Se você não consegue correr com os homens, como correrá com os cavalos, diz a palavra de Deus. Então a gente tem poder de Deus para correr mais do que os cavalos, como o próprio Elias correu. Tem uma passagem muito curiosa do livro de Reis, em que Elias corre na frente dos cavalos. Que velocidade foi essa que ele recebeu? É poder de Deus para correr mais do que cavalos, são profecias cumpridas. Você tem poder de Deus para correr mais do que os cavalos. Correr mais do que os cavalos não é apenas você fugir do inimigo, é você competir e vencer. É você ter uma ideia empreendedora que vai lá na frente, vai deixar todos os outros para trás. É Deus te visitar com uma ideia de solucionar um problema, e essa solução de problema vem na sua mente, te dando um insight que pode revolucionar o mundo ao seu redor, revolucionar tudo que está ao nosso redor, né? Jeremias 12:5 aí, obrigado aí a lembrança. Então, os leões, além disso, eles não resistem muito caçar no calor do sol, inclusive por causa da juba. É muito calor,
tá certo? Para o leão. O leão não gosta de caçar no sol, por isso que ele caça mais no final da tarde ou à noite, né? Ele tem ali hábitos, ele caça de manhã e no final da tarde. O que significa isso? Ele caça numa hora mais fresca, né? Por causa da juba. Por isso eles caçam mais à noite, né? E tem muito aquela ideia, né? A teoria das 3 horas da manhã. Lembram dessa teoria? Que, né, o diabo ele ataca as pessoas às 3 da manhã. Por que é isso, né? Tem uma explicação de que 3 da manhã é a hora em que, estatisticamente, mais pessoas estão dormindo, né? Então, inclusive, os intercessores também estão dormindo, né? Tá todo mundo dormindo, inclusive os intercessores. Então, tem menos resistência da parte do bem contra as ações malignas. Então, por isso que, às vezes, né, muitos ataques acontecem às 3 da manhã. Agora, o mais legal é que depois que a gente aprende a se defender contra os ataques do leão, por meio do Espírito de Deus, a gente não só começa a se defender desses leões ao derredor, mas a gente começa a caçar leões, né? Jesus era um caçador de demônios, não é verdade? A Bíblia fala isso por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja invade o inferno e não o contrário. O Deus de paz esmagará Satanás e o poder dele sobre nossos pés. Nós não nascemos para ser presas, mas para sermos caçadores, pescadores de homens e de mulheres, como Jesus nos ensinou. Ok, pessoal? Essa era a nossa conversa de hoje. Deixo um forte abraço. Fique com Deus, tenha um excelente feriado, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Se você quiser o livro desses estudos, coloque aí, #livro novo, eu quero livro, eu topo e tal, tá bom? Me ajudem aí nessa empreitada, que a gente concluindo esse tema, a gente já tem um material pronto para um livro bem legal, ok? Obrigado aí, Gisele, Hugo, Cláudia, vovó Nath, Malu Kestel, obrigado a todos que estão sempre conosco, Carlos, Eliana. Obrigado a todos aí pela presença. A Cláudia, valeu Cláudia, todos vocês que têm estado aqui sempre conosco, né? O Edgar, meu sogro, Rimena, Isa, valeu mesmo pelo apoio de todos vocês. Ana Rio, valeu. Carlos, valeu pela força. Fiquem com Deus. Vilma, examine todas as coisas, retenha que é bom. Amanhã a gente se vê mais uma vez às 7 da manhã, se Deus assim permitir, tá certo? Aime, Márcia, Geórgia, Marcos, Eliana, Deus abençoe vocês. Forte abraço, valeu!